pelo convite para estar aqui presente e, antes de avançar para o primeiro slide, queria explicar aqui um pouco o título, porque o primeiro título foi o Movimento da Escola Moderna, uma utopia possível, e depois o título foi alterado, mas eu quis deixar aqui os dois e iremos ver se se trata da utopia educativa do movimento da escola moderna ou se o movimento da escola moderna é uma utopia possível. Sem ter combinado com o professor Jacinto fez-me um grande favor, que já fez o enquadramento da educação como utopia e das utopias da educação. Portanto, é algo que eu não vou falar, para não me repetir, e vou só pôr aqui o cronómetro para também contabilizar o tempo. E antes, primeiro passar o primeiro slide, eu ia-vos ler aqui um excerto que define a escola do século XXI. Caracteriza-se por um ensino simultâneo através de um dispositivo curricular constituído por um mesmo livro para todos os alunos, utilizados numa sala de aula de acordo com o ritmo decidido pelo professor. O emprego calculado do tempo para evitar a ociosidade dos alunos e otimizar o rendimento escolar. Um controle do saber adquirido através de um exame ou provas que determina a passagem de um nível para outro e dessa forma organiza todas as práticas de aprendizagem. A vida escolar é regida por horários rígidos. O ensino é centrado no professor e essencialmente expositivo. E eu queria perguntar aqui na assistência quem é que frequentou uma escola assim? Se podia pôr o braço no ar. Ninguém frequentou uma escola assim? Não acham que frequentaram uma escola assim? Eu frequentei uma escola assim. Frequentámos todos uma escola assim. Pronto. Mas esta escola foi um modelo que foi preconizado por Jean-Baptiste Lassalle em 1600. Jean-Francisco Lassalle foi o fundador da congregação religiosa dos Irmãos das Escolas Cristãs e foram fundadas para ensinar a grande quantidade de crianças pobres da sociedade da altura. Portanto, este modelo que estamos a experimentar hoje, no século XXI, permanece desde esta altura. E agora, não está a aparecer os títulos. Não dá para reduzir um bocadinho? Não? Ok. Pronto, então, portanto, o título seria A Escola do século XXI. Peço desculpa não estar a apresentar. E agora, pronto, o título é A Escola segundo o Movimento da Escola Moderna. Então, os docentes que preconizam o movimento da escola moderna consideram a escola enquanto um espaço de iniciação às práticas cooperadas do viver democrático, onde em comum cada qual se apropria dos saberes e dos valores gerados pela humanidade, ou seja, o que geralmente nós designamos de conhecimento, e em particular na área do ensino identificamos como os conteúdos dos programas. É uma escola em que se reconstituem e recriam os processos e os objetos da cultura através da negociação progressiva dos métodos e dos significados das práticas cotidianas e científicas. E o que está a bold, em negrito, práticas cooperadas, viver democrático e participadamente, eu já vou dar exemplos mais à frente. Diz-nos o fundador deste movimento que, quando os docentes que implementam o movimento da escola moderna se referem ao processo de ensino, referem-no enquanto uma busca da prática democrática no aprender e no ensinar, e afirmam que cada vez com uma maior coerência, uma educação para a democracia que
vamos construindo participadamente através de uma organização cooperada do trabalho e da aprendizagem. Para que possamos perceber de que é que estamos a falar, eu vou fazer um enquadramento muito pequenino, que é o movimento da escola moderna. O movimento da escola moderna encontramos em duas vertentes. Por um lado é um modelo pedagógico, o mais conhecido a nível português, e os modelos pedagógicos têm como objetivo dar suporte à intencionalidade das práticas dos docentes, contextualizar a sua ação, as finalidades, os objetivos do ensino e promover a reflexão com o intuito de concertar a prática e a teoria. Neste caso, trata-se de um modelo participativo que se opõe aos modelos transmissivos e burocráticos. Neste sentido, distingue-se por conceber os intervenientes, as crianças e os adultos, como indivíduos ativos com proficiências, competências e agência para construírem aprendizagens com voz ativa, para participarem no processo educativo. Mas o movimento da Escola Moderna é também uma associação de professores que este ano completou 50 anos de existência. Foi fundada em 1966 e logo de seguida associada à Federação Internacional de Movimentos da Escola Moderna, europeus. Quais são os fundamentos teóricos deste modelo curricular? Só para que o consigamos perceber um pouco melhor. Os fundamentos teóricos distinguem autores tanto do século XX como do século XXI. Freinet, como já foi aqui falado, que foi o precursor da Escola Nova, que no seu tempo defendia a organização cooperada das aprendizagens. Vygotsky, que defende que o conhecimento é um processo fundamentalmente social e interativo, construído com os pares no contexto social e mediado pela cultura. Daniels e Brunner, que são ambos autores pós-vygotskianos, Daniels defendendo uma perspectiva sociocultural do ensino e Brunner, defensor da psicologia cultural. Já no século XX aparecem Gordon Wells e Clotilde Ponte de Corvo, que abordam as bases teóricas da construção social do conhecimento. Quais são os pressupostos conceptuais que o movimento da escola moderna, enquanto modelo curricular, defende para a educação? E agora, aqui vou explicitar aqueles termos que estavam a negrito na definição de escola. O viver democrático. Então, estes docentes consideram que se a democracia se aprende, a educação tem que ter um papel importante nessa tarefa e deve colocar à disposição dos indivíduos os princípios orientadores desse modelo político de sociedade, a democracia. Assim, a escola é o local por excelência para a emergência das condutas de cooperação e solidariedade, em que os meios pedagógicos devem veicular em si os fins democráticos da educação. Trata-se de uma atividade democrática exemplificante no cotidiano. A escola democrática tem intrínseca o requisito da participação como orientadora do percurso educativo, onde cada um, aluno e professor, tem um papel a desempenhar, responsabilidades a assumir e decisões a tomar. Deste modo, pretende-se antever uma relação proporcional entre a democracia como sistema político e a organização escolar, que consequentemente educará cidadãos mais ou menos democráticos conforme a prevalência dos pressupostos
dos pressupostos democráticos que norteiam essa escola. Relativamente à negociação, a vida escolar, enquanto contrato social e educativo, é o que permite dotar o currículo oficial de significação social e pessoal para os alunos. Alunos e professores negociam as etapas de trabalho mediante acordos progressivos, tendo em vista a apropriação dos conteúdos científicos, tecnológicos e artísticos. O percurso educativo não é feito de atos de vontades unilaterais dos professores, mas sim de atos contratados entre cidadãos com iguais direitos. Práticas cooperadas. É a gestão cooperada dos espaços, dos tempos, dos recursos e dos projetos de construção de produtos culturais que incorpora e ativa a apropriação do conhecimento, ou seja, a produção do saber. Por outro lado, a cooperação e a partilha da informação através dos circuitos sistemáticos de comunicação dos saberes das crianças são um dos expoentes máximos das práticas de cooperação. Os conhecimentos partilhados são valorizados socialmente, tendo inerentes um processo de validação, regulação e confirmação das aprendizagens. O objetivo é ensinar aos outros o que se aprendeu. O aprender e o ensinar construído participadamente. As práticas participativas são estimuladas com o recurso ao trabalho cooperativo, tanto a nível dos alunos nas suas salas, como a nível do trabalho docente. Os seus principais pressupostos são o espírito de compreensão e de liberdade, o que é considerado como o direito de escolher, o direito de falar, o direito de analisar, o direito de decidir, o direito de criticar e o direito de participar. Assim, o movimento da escola moderna defende uma prática educativa com elevada responsabilidade dos aprendentes. Resumindo, no movimento da escola moderna vive-se uma organização e uma gestão participada da vida escolar, em particular uma gestão cooperada do currículo que reflete o facto de se conceber a aprendizagem baseada na ação contratual entre professores e alunos. Isto implica que os programas curriculares sejam do conhecimento de ambos e que os seus conteúdos sejam planificados em conjunto. De seguida, o que vos vou apresentar aqui é como é que isto é feito na prática. E eu trago basicamente imagens para percebermos, porque percebemos como é que na prática isto se operacionaliza, como é que crianças pequenas, principalmente crianças de jardim de infância e crianças de primeiro ciclo do ensino básico, conseguem estar em ambientes de aprendizagem organizados deste modo, sendo que o movimento da escola moderna contempla docentes desde o pré-escolar até ao ensino superior. Algo não é aplicado de modo tão sistemático como vos vou explicar aqui, devido às idades, mas há professores de 5º e 6º ano que implementam algumas destas questões. Sustentáveis, porque um projeto implica todas estas fases, que é uma fase do que é que se quer saber, como é que se vai fazer, do que é que queremos aprender, e depois de comunicação, que é a fase final. Queria-vos só mostrar aqui, se conseguir, o plano de projeto. Aqui é um projeto sobre as borboletas. Só umas imagens. Isto são crianças pré-escolar. Tiveram escolhido este projeto, este ano.
venho falar-vos só das comunicações. As comunicações é a última etapa do trabalho de projeto, mas também é uma das etapas do trabalho autónomo. As crianças diariamente fazem comunicações daquilo que aprenderam para que os outros, para partilhar com os outros o que aprenderam e assim fazer a difusão dos conhecimentos. Só para terminar, o movimento da Escola Moderna Portuguesa completa 50 anos de existência. Os docentes que implementam este movimento na sua prática têm como utopia comum a construção de uma escola enquanto espaço de iniciação às práticas cooperadas do viver democrático, onde em comum cada qual se apropria dos saberes e dos valores gerados pela humanidade.